Cromwell, pessoal, como eu disse a vocês, ele governa a Inglaterra de 1649 a 1658 com mão de ferro, só que ele não consegue deixar um herdeiro. Então, ele deixa um herdeiro, mas o filho de Cromwell não tem a mesma tenacidade, não tem a mesma proporção que o pai tem. Então, o que acontece? A burguesia, com medo desses escavadores, a burguesia com medo de reforma agrária, a burguesia com medo de sufrágio universal, que é o que os Levers queriam. Então, os niveladores queriam que a sociedade fosse nivelada, ou seja, todos tivessem os mesmos direitos. Agora imaginem vocês se lordes e burgueses não se juntariam. Então, a partir de 1660, começa a acontecer na Inglaterra o que eles chamam, o que é chamado na história como revolução, não exatamente revolução, seria uma restauração, melhor dizendo, uma restauração monárquica. Então, entre 1660 e 1688, a Inglaterra é governada por reis que seguem mais ou menos a mesma carta, a mesma dieta de Jaime I e Carlos I, ou seja, tentar diminuir o poder da burguesia e governar de forma absoluta com mãos de ferro, tá? Então, pensou nessa chamada restauração monárquica, um dos reis mais importantes desse período seria Carlos II, tá? Então, Carlos II segue mais ou menos o mesmo ideário do pai, Carlos I. Ou seja, diminuir o poder da burguesia, diminuir o poder do parlamento. Só que aí é que é o X da questão. Então a burguesia começa a ganhar projeção, começa a ganhar poder, e aí reis tentam diminuir, há momentos de que o parlamento é fechado, mas isto não dá certo. Então, para que vocês fiquem-se bem na cabeça lá, ó, entre 1640 e 1648, 49, temos a chamada Revolução Puritana, que é a ascensão da burguesia ao poder, é a decapitação de Carlos I e a chegada de Oliver Cromwell ao poder. Então, dentro dessa perspectiva de aumento do poder da burguesia, o rei Carlos II ele tenta se aproximar da França, inimiga da Inglaterra. O que acontece? Carlos II é obrigado a sair de cena, e aí o que a burguesia faz? Um arranjo para manter o poder. Que arranjo? Nós vamos continuar com o rei. Então, o que eles fazem? Eles pegam a filha de Carlos II, Maria II, que é casada com um sujeito chamado Guilherme de Orange, e Guilherme de Orange é um dos governantes, um dos principais governantes dos chamados Países Baixos, que tem muitos negócios com a Inglaterra. Então, Guilherme de Orange mais a sua esposa Maria II, eles se casam, eles são casados, melhor dizendo, e aí Guilherme de Orange aceita chegar ao poder na Inglaterra. Só que há um problema. O rei reina, mas não governa. Ele é obrigado a assinar uma lei chamada Bill of Rights. Bill of Rights é a Declaração dos Direitos. Ou seja, o parlamento não pode ser fechado à la volonté dos reis. Não pode acontecer aumento de impostos sem que o parlamento decida. Então, quem decide na Inglaterra, pessoal, a partir de 1688, 89, quem decide as coisas na Inglaterra
é o parlamento. O rei declara guerra, o rei mora o rei custa muito, é suntuoso, é difícil manter a coroa britânica, a rainha tem vestidos de ouro, banhados a ouro e assim por diante. A rainha mora no palácio de Buckingham, mas o poder de fato está na mão da burguesia. Então, pessoal, pensou, e aí eu esqueci de citar um dado, essa chegada de Guilherme de Orange e Maria II ao trono, ela é chamada de Revolução Gloriosa. A primeira é a Guerra Civil, a Revolução Puritana, onde morrem milhares de pessoas. Fome, guerras, desastre de toda espécie. O segundo momento das revoluções inglesas, da Revolução Britânica, ela é chamada de Revolução Gloriosa. Por quê? Porque o rei Carlos II sai fora para a França e deixa o caminho aberto. Como não tem apoio de parlamento, não tem apoio de exército, ele cai fora para a França e aí começa, e aí termina esse momento conturbado da Inglaterra na chamada Revolução Gloriosa, onde hipoteticamente não há derramamento de sangue com guerra civil, como aconteceu entre 1640 e 1649. Então, pensou nas revoluções burguesas que aconteceram na Inglaterra. A primeira foi a Revolução Puritana. Puritana por causa dos puritanos, que são de origem calvinista. Tem presbiterianos que são escoceses. Então, pensou nesse momento das revoluções inglesas. A primeira revolução burguesa que aconteceu de fato e de direito aconteceu entre 1640 e 1649, tá? Com a chegada ao poder de Oliver Cromwell e a decapitação do rei. Ou seja, quer um recado mais contundente do que a decapitação de um rei? Então a burguesia decapita um rei em 1649 e dá esse poder às mãos de um lorde protetor chamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Então pensou em Cromwell, pensa na criação de um exército profissional. Esse exército já não estava mais sob comando de lordes, estava sob a comando e a tutela de Cromwell. Então é um exército extremamente profissional chamado New Model Army, tá? Um novo modelo de exército. Então, olhou esse período que vai de 1603 a 1689, é pensar na ascensão da burguesia, é pensar na abertura de um caminho para a chamada Revolução Industrial. Então, o historiador Eric Hobsbawm fala na Era das Revoluções. Ele cita 3 revoluções. As revoluções britânicas, ou revoluções inglesas, que chegariam à Revolução Industrial lá em 1750, 1760. A Revolução Norte-Americana, ou Independência dos Estados Unidos, que estudaremos em aulas posteriores, e a chamada Revolução Francesa de 1789. Então, pegou as revoluções inglesas, pegou as revoluções burguesas que aconteceram na Inglaterra, aconteceram dentro do governo de Carlos I, principalmente a partir de 1640 a 1649, tá? Então pensou nas revoluções burguesas, nas revoluções inglesas, é pensar na ascensão da burguesia enquanto classe social dominante que domina literalmente o poder, ou seja, deixa o poder na mão de um rei. É tradicional ter um rei na Inglaterra, é tradicional ter a rainha Elizabeth II até hoje, mas também é tradicional que quem tem o poder de fato é o parlamento. Então pensou nas revoluções britânicas, pensou nas revoluções inglesas ou revoluções burguesas que aconteceram na Inglaterra, é pensar na ascensão da burguesia a partir de negócios com navegação, a partir de negócios com cercamento de terras, a partir do surgimento de manufaturas nas cidades que levariam à chamada Revolução Industrial.
Pensar naqueles cercamentos de terra, pessoal, também é pensar que essa classe despossuída de trabalhadores do campo, ela é obrigada a migrar do campo para a cidade, criando um imenso êxodo rural, problemas de violência nas cidades, e aí vocês vão entender e amarrar com aquilo que eu falei sobre o Mayflower, que é a saída dos britânicos da Inglaterra, puritanos, presbiterianos, parte deles saem da Inglaterra com medo de perseguições, possibilidade de reis católicos e vão formar um novo país, uma colônia de povoamento num primeiro momento, que seriam os Estados Unidos da América. Então, pessoal, pensou nesses cercamentos de terra, é pensar que esse povo que ficou sem emprego, que ficou sem terra, eles são obrigados a ir para cidades, trabalhar com aquilo que aparecer. Isso é um prato cheio para a chamada Revolução Industrial posterior, lá acontecida entre 1750 e 1780, a chamada Primeira Revolução Industrial. Então, nesse momento, pessoal, quero que vocês gravem isso na cabeça. Pontuou revoluções inglesas, é pontuar esse período que vai de 1640 a 1689 com revoluções especificamente, tá? Então esse modelo começa lá com Jaime I em 1603 e termina com a chegada de Guilherme de Orange, ou Guilherme de Orange, e Maria II ao poder lá no ano de 1689, tá? Muito obrigado por enquanto, espero que eu tenha sido claro. Parece meio confuso porque são nomes, é muito nome de gente, é muito nome de rei, mas gravem aí que pensou nas revoluções britânicas, pensou nas revoluções inglesas, melhor dizendo, é pensar na ascensão da burguesia que levaria à chamada Revolução Industrial, tá? Obrigado.